Olá pessoal, hoje a gente começa a falar sobre o reconhecimento de cônicas a partir das suas equações, tá? Então, o que eu vou fazer é assumir que a minha cônica está escrita desse jeito. Vocês lembram que isso aqui é o que a gente chamava a equação geral da cônica, tá certo? Ela está escrita de uma maneira arbitrária, no sentido de que esse A, esse B e esse C a gente não sabe se eles são números positivos, são números negativos, se são zero, certo? Como nós sabíamos quando a gente estudou formas especiais, né, que definiam elipses, hipérboles e parábolas, tá certo? Todas as elipses, hipérboles e parábolas nós mostramos que eram cônicas, tá certo? Porque eram definidas por equações de grau 2 em duas variáveis, as variáveis x e y, né? E aqui a gente tem o formato mais geral desse tipo de equação, equações de grau 2 em duas variáveis. Muito bem. Então eu lembro para vocês que essa aqui é a equação geral e ela é considerada uma equação de grau 2, né, se ao menos um dos números A, B e C, né, que estão acompanhando essas variáveis x ao quadrado, x vezes y e y ao quadrado, for diferente de zero. Tá? Então essa aqui é a restrição que a gente precisa. A gente coloca ainda outra restrição que vai facilitar a nossa vida em termos de cálculos, tá? E que não chega a ser uma restrição muito forte, porque vocês vão, em algum momento do curso de vocês, fazer um estudo um pouco mais aprofundado de álgebra linear, tá? E na álgebra linear a gente trata o caso no qual não existe essa restrição. Então a gente se permite colocar essa restrição aqui. Qual é a restrição? Restrição, para facilitar as contas, é o caso no qual o B vale zero. Ou seja, não aparece esse termo misto aqui, tá? O termo x vezes y. Aparecem só termos em x ao quadrado e em y ao quadrado, sendo que possivelmente um deles não aparece, tá? Mas esse aqui não vai aparecer. Muito bem. Então, dada essa restrição, tá, que vai facilitar, talvez faça um comentário aqui que nesse caso, tá? Nesse caso, temos cônicas com eixos, né? Sendo os eixo focal, eixo não focal, reta diretriz, tá certo? No caso de parábola, claro, né? Com eixos paralelos aos eixos coordenados, tá? Os eixos x e y. Muito bem. Então, com essa restrição, eu vou falar no caso em que os números A e C, né, tá? Peço que vocês memorizem esse formato aqui, tá? Então, o A acompanha x ao quadrado e o C acompanha y ao quadrado e o B a gente está assumindo que é zero, tá? Então, no caso em que A vezes C é um número positivo, o que isso está dizendo na verdade, né? Está dizendo que ambos são diferentes de zero, tanto A quanto C, tá? E eles têm o mesmo sinal, né? Porque positivo vezes positivo dá positivo e negativo vezes negativo dá positivo também. Então veja só, nesse caso a cônica resultante, esse é o resultado, né? Que a gente pode provar. Tá? A cônica resultante é uma elipse. Quando eu falo elipse, eventualmente poderia ser um círculo, né? Quando a gente, como já comentamos, a gente vê o círculo como um caso particular de elipse. Tá? Poderia ser eventualmente também um ponto, tá? O conjunto solução, e poderia ser o conjunto vazio. Tá? Esses aqui eu lembro para vocês, eu já comentei antes, que esses aqui são os que a gente chama de casos degenerados, tá? Da elipse. Tá? São casos particulares de casos degenerados de cônicas. Tá bem? Então agora eu vou passar a fazer um exemplo para a gente entender como isso funciona. Tá, pessoal, aqui a gente tem o nosso exemplo escrito, né? Pede para classificar, segundo o valor de S, um número real, a cônica dada pela equação, essa que está aqui abaixo. Tá? Antes de começar a fazer conta, eu gostaria de chamar a atenção, né, que os termos que estão acompanhando
x ao quadrado e y ao quadrado são quais, né? Observa, esse aqui acompanha x ao quadrado e aqui esse 9 acompanha y ao quadrado. Vocês veem que ambos são números positivos, então a gente está nesse caso que eu acabei de comentar, né? Que é o caso, então, em que a vezes c é um número maior que zero, tá bem? Então a gente está nesse caso aí particular. Muito bem, então qual é o instrumento que a gente usa para analisar esse tipo de situação? Bom, a gente usa o completamento quadrado, tá? Porque o completamento quadrado vai revelar alguma coisa sobre digamos, o formato da cônica, tentando trazer ela para aqueles formatos reduzidos, aqueles formatos canônicos que nós já estudamos. Tá bem? Então eu vou começar a trabalhar nesse sentido de tentar completar quadrados aqui para encontrar o que vai acontecer com a equação, independência do valor desse S aqui. Então vamos lá. Então eu vou completar primeiro o quadrado na parte em x, né, que está aqui. Tá toda a parte em x aqui, então eu vou ter 36x2, 36x, né? Então para completar quadrado aqui a gente pode, como sempre, né, tentar fatorar a parte, colocar em evidência tudo que é possível, de maneira a deixar 1 aqui, né? Tá? Então vai ficar 1 como um coeficiente do termo ao quadrado, então vai ficar 36 fatorando, né? X ao quadrado menos x. Tá bem? Então, olha só. Aqui para completar quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o 36 do lado de fora. E aqui vai ficar o quê, né? Bom, vai ser x menos a metade desse número que está acompanhando o x na potência 1 aqui. Então, menos a metade. Então, né, 1 sobre 2. Tá certo? Ao quadrado menos esse 1/2 ao quadrado. Tá? Então está aqui completamente quadrado. Vamos lá, vamos seguir, vamos olhar para a parte agora em y, né? A parte em y é 9y ao quadrado menos 6y. Tá? Então aqui eu vou colocar em evidência, eu vou colocar o 9 em evidência, né? Quando eu coloco 9 em evidência, eu vou ganhar y ao quadrado menos o quê? 6 sobre 9, tá? Y. Então aqui vamos, bom, aqui eu vou simplificar, né? Colocar o 9 em evidência, muito bem. Vai ficar y ao quadrado. Esse aqui, né? Vocês veem que tem dá para simplificar, né? 6 sobre 9 dá para dividir 13 e 3, né? Então menos 2/3 de y, tá? Então agora sim vamos completar quadrado, né? Tá? Então vai ficar o 9 que já estava em evidência, e aqui eu tenho que colocar, talvez assim, né? Ó, y menos a metade de 2/3, né? A metade de 2/3 é 1/3, menos 1/3 ao quadrado, menos 1/3 ao quadrado. Tá? Completamos os quadrados aqui. E agora a gente vai colocar tudo na nossa equação lá em cima. Tá? Então aqui vejam que a gente tratou dessa parte, essa parte, essa parte, essa parte, e essa aqui nós não mexemos, né? Tá? Então vou usar isso lá. Então como vai ficar? Veja só, né? Vai ficar 36 multiplicando x menos 1/2 ao quadrado, ok? Agora, o que eu fiz? Estou usando isso aqui, né? Agora, essa parte aqui, né, a gente pode simplificar com esse 36, quer dizer, aqui vai ficar menos 1/4 vezes 36 menos 9, tá? Então, menos 9. E agora, a parte em y, né, que é essa daqui. Veja só, vai ficar mais 9 vezes isso, né? Y menos 1/3 ao quadrado. Ok? E aqui eu vou ter 3 ao quadrado, 1 por 3 ao quadrado, 1/9, né? Vezes aquele 9 da frente, menos 1. Tá? Então, isso aqui é a parte que a gente ajeitou, tá? Usando completamente quadrado. E agora eu vou colocar aquela parte que nós não mexemos lá, né? Menos 9s mais 10. Então, menos 9s mais 10 igual a 0. Tá? Então, estamos quase prontos aqui com a nossa equação. Aqui vai ficar 36x
x menos meio ao quadrado, tá? Vocês vejam, por exemplo, olha só, esse menos 9 com esse menos 1, menos 10. Com mais 10, cancela, 0, tá? Então vai sobrar esse 9s, vou jogar para o outro lado. Tá? Então, deixa eu colocar a parte em y antes de fazer isso, 9, vai ficar y menos 1/3 ao quadrado, tá? Como eu falei, essa parte aqui numérica cancelou, sobrou 9s, que eu vou jogar para o outro lado, 9s. A gente vê agora que tem 9 como fator em todas as parcelas aqui, dá para dividir tudo por 9, né, se a gente quiser. Então, veja só, ficou 36 por 9, né, 4, x menos 1/2 ao quadrado, mais esse 9 eu estou dividindo por 9, né, então ficou y menos 1/3 ao quadrado igual a s. Tá? Muito bem, aqui a gente chega num momento que fica um pouco mais fácil de analisar. Por quê? Veja só, lembra que a gente quer entender qual é a cônica que é definida em termos do valor de S, né? Tá? Que tipo de cônica é definida. Então veja, por exemplo, que desse lado esquerdo aqui a gente tem um número, né? Então imagina que x e y estão fixados, né? A gente teria um número aqui ao quadrado, tá? Então essa parte aqui é um número, foi elevado ao quadrado, então vai dar ou 0 ou positivo, vezes 4, que é positivo. Então dá positivo mais a mesma coisa aqui, né? Y menos 1/3 dá um certo número, que é elevado ao quadrado ou dá 0 ou dá positivo. Tá? Então, não interessa quem seja S, esse lado esquerdo aqui ou é 0 ou é positivo. Tá bem? Então, veja só, o que aconteceria, por exemplo, se esse S aqui fosse um número negativo. Tá? Se esse S fosse negativo, um número positivo, que é o que está representado do lado esquerdo, nunca pode ser um número negativo. E nesse caso nós não teríamos solução. Tá? Não existiria nenhum par xy, né, que satisfizesse essa equação. Okay? Então a gente vê aqui que se S for um número negativo, então a gente tem o vazio. Tá? Que é um caso degenerado, como a gente já tinha previsto, né? Eu já tinha falado que poderia acontecer. Tá? No caso em que o coeficiente de x ao quadrado e o coeficiente de y ao quadrado tenham o mesmo sinal, tá? Que é o caso que a gente está agora. Muito bem. O que aconteceria se o S valesse 0? Tá? Se o S é 0, então o resultado dessa coisa aqui, que é potencialmente positivo, está dando 0. Tá bem? Então só tem jeito, né? Só tem jeito disso acontecer. Potencialmente positivo, o que eu quero dizer com isso, né? Que ou essa coisa aqui ou é positivo ou é 0. Tá? Então, para a soma de duas coisas potencialmente positivas darem 0, só pode ser se essa aqui é 0 ou essa aqui é 0. Perdão, e essa aqui é 0 também. Tá? Tem que as duas coisas acontecer de maneira simultânea. Tá? Então só teria a possibilidade de essa coisa ser 0, e, portanto, o y teria que ser igual a 1/3, ou essa coisa aqui ser tá? Novamente essa coisa aqui ser 0, tá? E, portanto, o x ser igual a 1/2. Tá? Então, nesse caso, a gente teria o ponto. Qual ponto? O ponto de coordenadas, x igual a 1/2 e y igual a 1/3. E nenhum outro ponto seria a solução da nossa equação nesse caso. Tá? Então, novamente, a gente teria uma cônica degenerada. E se o S for maior que 0, então o que a gente vai ter, né? Olhem para isso, né? Tá? Então, se o S for maior que 0, observa, né? A gente poderia dividir tudo por S, a gente teria 1 desse lado direito. Tá? Então, dividido por um certo S, e aqui eu vou ter isso aqui dividido por um certo S. Então, aqui a gente teria uma elipse, tá? De equação. Vamos lá, deixa eu colocar aqui nesse cantinho, né? Seria 4 dividido por S, multiplicando x menos 1/2 ao quadrado, mais, veja, né? Aqui eu teria y menos 1/3 ao quadrado, dividido por S,
igual a 1, certo? A gente pode trabalhar um pouco mais essa equação aqui, então eu vou fazer isso na outra página. Aqui a equação, pessoal, eu já reescrevi ela, né? Lembra que a gente está no caso S maior que zero, tá? Então a gente chega nesse caso aqui, tá? A gente vai ver que isso aqui é uma elipse, né? Vamos só estudar um pouquinho mais essa elipse, né? Vou colocar no formato que a gente gosta, né? Quero dizer o quê? Lembra que na nossa equação de elipse, né? Quando a gente estudava elipse, no caso, a gente buscava colocar a equação de elipse no caso reduzido, né? Que era uma coisa do tipo x menos os x do centro ao quadrado, né? Dividido por alguma coisa ao quadrado, e y menos o y do centro ao quadrado dividido por alguma outra coisa ao quadrado igual a 1. Tá? Então vamos descobrir quem é quem aqui. Então, para fazer isso, a gente faz assim, né? Ó, vou pegar a parte de cima e vou forçar a barra para esse sujeito aqui virar um denominador, né? Então, como que eu forço a barra, né? Eu tenho 4 sobre S, então aqui eu coloco S sobre 4. O que eu estou fazendo? Lembra, né? Quando a gente quer multiplicar, dividir por uma fração, né? A gente multiplica pela fração invertida, né? Tá? Então eu estou colocando ela lá, colocando essa fração, a fração invertida que está aqui, né? Perdão, a fração está aqui, eu coloco a fração invertida lá. Por que eu estou colocando desse jeito aqui? Porque é mais conveniente, né, para a gente estudar de acordo com o formato que nós já tínhamos estabelecido antes, de equação reduzida. Tá? Então, por isso eu estou colocando desse jeito. Mas, ó, aqui essa parte, a mesma coisa eu vou fazer, né? Aqui eu tenho 1 sobre S, estou multiplicando por 1 sobre S, então eu tenho que dividir pelo inverso aqui, né? Então seria o S sobre 1. Tá? E aqui do lado direito, bom, sigo tendo 1. Então agora a gente precisa decidir, né, como que essa equação aqui, digamos, como a elipse com essa equação aqui está posicionada. Quer dizer, e para isso a gente precisa ver qual dos dois, lembra que isso aqui está fazendo, um deles faz o papel de A quadrado e o outro deles faz o papel de B quadrado. A gente precisa saber qual é qual. Notem, tá? Para fazer esse processo, para saber isso, né? Quando a gente tem S dividido por 1, tá? Lembra que S é um número positivo, né? É maior, tá certo, do que S dividido por 4, tá certo? Porque bom, sim, porque né? Tá? E por causa disso, né? Ou seja, esse S sobre 1, que eu quero chamar a atenção, é que isso aqui está fazendo o papel do A ao quadrado. Lembra que quando a gente estudava elipse, né? O A, ele acompanhava, o A era o maior dos denominadores, né? Que aparecia, tá certo? Isso que eu quero chamar a atenção. E esse aqui está fazendo o papel do B quadrado, tá? Então, o que está acontecendo, né? A parte maior, né? A parte maior, que é A quadrado, está acompanhando a parte em Y, né? Tá certo? O denominador maior está acompanhando a parte em Y. Significa dizer o quê? Que essa nossa elipse, ela tem centro em 1/2, 1/3, e o eixo focal dela, né, é vertical, tá certo? Ou seja, tem a mesma direção do eixo Y, tá? Então, isso que eu gostaria de pontuar aqui, né, é uma elipse de centro 1/2, 1/3 e eixo focal paralelo ao eixo Y. Tá? Para os nossos propósitos é suficiente essa análise dessa elipse. Tá? Então vejam que conforme o S vai mudando, a gente vai obtendo elipses distintas, tá? Porque o A e B estão mudando, né? Tá? Mas todas elas têm essa característica. O centro é 1/2, 1/3 e o foco sempre vai ser paralelo ao eixo Y. Tá? Eixo focal, perdão. Tá? Paralelo ao eixo Y.